Boa noite, gente. Olha, tudo bem com vocês? Olha, a gente vai passar um vídeo interessante, um vídeo de alerta, né? A gente está aqui discutindo contra erros do protestantismo que nos acusam de certas coisas, acusam a Igreja Católica de certas coisas, né? E a gente tem que defender a nossa fé, né? Por isso que a gente tem esse canal para defender a nossa fé, fazendo apologética, fazendo vídeos mostrando testemunhos, vídeos de denúncia também sobre erros e acusações dos protestantes acusam a Igreja Católica, né? Olha, eu peço para que você curta esse vídeo, que você se inscreva no canal, assine o sino de notificação, para que assim você receba mais informações sobre aquilo que a gente está mostrando no nosso canal. O nosso canal é pautado para fazer apologética. A gente faz sempre no decorrer dos vídeos, mostramos textos bíblicos, né? E aqui a gente passa basicamente testemunhos, né? De convenções dos irmãos protestantes para a Igreja Católica, né? A gente sabe que quando acontece uma convenção dessa, no céu é uma alegria, né? Os irmãos protestantes, eles se gloriam de haver uma convenção em massa do protestantismo, do catolicismo para o protestantismo, né? E a gente sabe que há esse movimento, sim, passa por diversos fatores que a gente não vai entrar aqui em debate, mas também há uma convenção muito boa dos irmãos protestantes voltando para a Igreja Católica, né? E essas convenções que vai do catolicismo para o protestantismo tem muito a ver com situações vividas no decorrer da vida de cada um, sofrimentos, situações que a gente não vai entrar aqui, né, em debate. Quando vem uma convenção de lá para cá, geralmente os protestantes eles estudaram a nossa fé, eles demoram, passam 2, 3, 4 anos, como o ex-pastor Eduardo Faria, e quando volta, vem para a Igreja Católica, eles já vem totalmente preparado, porque estudaram de fato e foram a fundo dentro dos estudos históricos e teológicos e entenderam que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus. É interessante, né? A gente vamos falar aqui algo interessante, porque dentro do protestantismo deveria haver também, um corte para que não houvesse tantos abusos, né? De falsos pastores que fazem coisas assombrosas, mas infelizmente como lá não tem um magistério para ordenar a coisa vive desordenada, é uma vergonha atrás da outra, né? Olha, a gente debate muito alguns pontos do protestantismo, a gente está sempre debatendo aqui quando eles nos acusam, né? Por exemplo, o movimento histórico de Martinho Lutero, né? Qual foi a sua motivação? A gente, quando vai estudar a fundo, não foi só os desmandos que acontecia na época dentro do clero, mas foi algo a mais, né? Mas a gente não vai entrar aqui nesse assunto, mas a gente discute, pode entrar em discussões com essas situações. A gente se questiona, quais eram as motivações reais de Martinho Lutero. A gente discute também a maneira de ler e interpretar as Sagradas Escrituras, como o protestantismo veva a sola Escritura, né? A gente vai ver muitas vezes a diversidade de doutrinas, né, que tem lá dentro, que vem. Muitas vezes eles nos acusam as doutrinas católicas, mas escondem as deles, né? E a gente também, de alguma maneira, a gente analisa, né? Por exemplo, a Assembleia de Deus, eles têm preceitos, né, que homem lá não usa barba, né? Não pode usar barba. Mulheres têm que ser sempre de saia, né? Preceitos que eles têm deles próprios, né? As suas próprias doutrinas, né? A gente poderia também falar sobre os adventistas, né? O movimento dos adventistas que regressaram, né? Depois com a Ellen White, a questão do preceito sabático, né? Um cristão que vive o preceito sabático, isso não existiu na história, só veio existir a partir do século XIX com a Ellen White, né? Também os testemunhos de Jeová e as suas crenças, né? São várias crenças, entre elas a questão dessas prescrições, principalmente aquelas pessoas que não devem doar sangue, né? É uma prescrição que eles têm lá e diversas outras, né? Isso é tudo pontos de discussões, né? Doutrinárias e aí até teológicas. Mas tem coisa dentro do protestantismo que não era para haver, porque eles se dizem cristãos e fazendo assim, eles trazem uma mácula para o cristianismo muito grande. Olha, vamos ver esse vídeo aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vocês peguem a Sagrada Escritura de vocês, primeiro, antes de nós passar o vídeo, aí no capítulo 13 do Deuteronômio, no verso do 1 ao 3. É bem simples a leitura. Eu vou pegar aqui a Bíblia do Padre Manuel Matos Soares. Vocês investiguem na Bíblia de vocês como é que está essa passagem, né? Eu sei que tem uma diferencinha pouca, mas tem. E vai dizer assim, ó:
falando sobre os falsos profetas, ó. Se levantar no meio de ti um profeta ou alguém que se diga que teve um sonho, se predizer algum sinal ou prodígio, e suceder o que ele anunciou e disse, sigamos os deuses estranhos que não conhecem e servi-lo, não ouvirás as palavras de tal profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos põe à prova para se tomar manifesto se o amais ou não de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Aqui é um preceito que o Senhor está dando e vai surgir, ele vai dizer que vai surgir, a palavra de Deus vai dizer que vai surgir pessoas assim, profetas, né, falsos profetas, que podem até ter conseguido fazer alguma coisa, algum prodígio, mas através da fala deles, né, os fiéis vão identificar através da sua doutrina que aquilo não vem de Deus. E aí o próprio Senhor vai dizer que é para a gente se afastar dessas pessoas, né? É interessante que a gente depois vai ler a outra parte de Deuteronômio, mas vamos ver aqui o vídeo para vocês verem. Essas coisas dentro do protestantismo não era para existir. Isso era para ser dissipado, né? No meio deles, os próprios pastores se reunirem e dissiparem isso. Mas, como eu falei para vocês, não tem uma hierarquia dentro da igreja protestante, e aí acontecem todas essas misérias, né? Aí o nosso missionário Jean-Pierre fez essa denúncia no canal dele hoje, e é interessante a gente ver. Vamos lá. Meus irmãos, eu não sei nem como dizer isso a vocês, mas aconteceu uma coisa tão extraordinária que depois disso eu não sei se vou continuar católico. O poder de Deus é muito grande na igreja protestante. Veja só, um morto, isso meus irmãos, um morto ressuscitou. E acredita que ele venceu a morte. Segura o microfone. Olha ele se movimentando. Olha isso. Olha isso. Olha, aqui, como o missionário Jean-Pierre falou aqui, eles estão simulando uma ressurreição do camarada que estava morto. Isso não pode ter não, minha gente. Isso é um escândalo para o cristianismo. Mesmo no meio deles, deveriam ser combatido isso, né? Misericórdia, né? Deus da vida, toca no corpo desse rapaz. Deus da vida, o mesmo que soprou vida em Lázaro. Os batimentos voltaram. Eu acredito no Deus de sinais. Chama esse rapaz de volta. Gustavo, Deus está te trazendo vida mais uma vez. Olha, reparem bem, a assembleia toda fica fervorosa. Meu Deus do céu. Tem gente que acredita nessas situações. Como está o intelecto e a espiritualidade dessas pessoas, né? No Deuteronômio, aqui nesse capítulo 13, no verso 2, vai falar aquilo que eu já li para vocês, né? Suceda o que ele anunciou e tiver dizido, sigamos os deuses estranhos que não conhecem o Senhor, vosso Deus. Vos ponham à prova, olha só. A palavra de Deus vai dizer que se ainda suscitasse algum prodígio, pela palavra, o ensinamento não deveria ser seguido. E o próprio Deus vai dizer que é como que uma prova para aqueles que creem. É um escândalo, né? Uma assembleia cheia de gente, né? Acreditar numa situação bizarra dessa, né? Misericórdia. Vamos continuar. Ajuda ele por causa do pé dele. Olha, eu sinceramente, eu não entendo como que em pleno ano de 2026 as pessoas ainda acreditem nesse teatro tão mal feito. E não é de hoje, meus irmãos, que os pastores fazem essas coisas
para enganar, né, para manipular as pessoas para que deem gordas e abençoadas ofertas. Elliot. Hello, Elliot. 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 Jesus. Lift your hands. Olha, esse caso aí é bem conhecido. Esse camarada que está se fingindo morto, ele era motorista do pastor. Depois a polícia identificou isso aí, foi um escândalo, né? Para essa igreja aí, se eu não estou enganado, é africana, algo assim, né? Olha só, de manter. Lift your hands. Irakalamasa. My good God. Barabasa tabasa. Man is commanding life. Rise up. Yes. And Come on. Come on. hey! Rising up! Hey! Jesus! Mas a verdade é que esse pastor foi denunciado por empresas funerárias por terem sido enganadas e sem saber, né, sem perceber, participarem aí de uma farsa tão absurda como essa. Essas empresas, inclusive, estão cobrando indenização por danos morais por serem envolvidas aí nessa situação vexatória. Pra cima de mim, com essas lorotas, tudo mentira, tudo manipulação para arrecadar. Quando eu falo para você não se deixar enganar por esses pastores de meia tigela e por esses milagres fajutos, é exatamente disso que eu estou falando. Que esses vídeos ajudem você a abrir os seus olhos para a verdade que está bem diante de você. Deus abençoe a todos. Meus irmãos, eu não sei nem como dizer isso. Olha, e eu vou ler uma passagem de Deuteronômio novamente, agora do capítulo 18, verso do 20 ao 22, e vocês escutem, né, essa mensagem que o Jean-Pierre falou, muito interessante. É bem complicado, porque muitas pessoas acreditam numa lorota dessa, numa besteira dessa. E o que eu falei para vocês, deveria ser combatido até mesmo dentro do movimento protestante. Por quê? Porque aí é como se estivesse purgando, né, o cristianismo, levando a níveis catastróficos, né? Pessoas que se dizem cristãos fazendo esse tipo de miséria, né? Olha, no capítulo 18 do Deuteronômio vai falar também sobre falsos profetas, dando uma linguagem como o capítulo 13, sobre as questões dos sonhadores, dos falsos profetas, daqueles que dizem que adivinhar certas situações. No capítulo 18, que é pode-se dizer assim, que é uma profecia também messiânica, né? Pode-se dizer assim, ou uma profecia que vai nos trazer a vinda, então pode-se anunciar a vinda de um possível João Batista, não se sabe, possa se debater esse contexto teológico, que era uma profecia messiânica, ou do Batista, não se sabe. Sabe-se que dentro desse próprio capítulo 18 de Deuteronômio, que é condenada a adivinhação, né, tem essa profecia também sobre os profetas, né, sobre o falso profeta. No verso 20 vai dizer, o profeta que tiver a audácia de proferir em meu nome uma palavra que eu não lhe mandei dizer, ou que se atrever a falar em nome de outros deuses, será morto. Se disseres a ti mesmo, como posso eu distinguir a palavra que não vem do Senhor? Quando o profeta tiver, olha a explicação da palavra de Deus aqui, Deuteronômio 18, 22. Quando o profeta tiver falado em nome do Senhor, se o que ele disser não se realizar, ou que que essas palavras não vêm de Deus. O profeta falou presunçosamente, não o temais. E a própria palavra de Deus vai dizer, não o temais. Esse camarada falou presunçosamente, falou por vontade dele e não o querer de Deus. Tanto o capítulo 13 quanto o capítulo 18 vai alertar sobre essas questões de falsos profetas, né? E como eu falei no começo do vídeo, isso não deveria acontecer. Esses debates que a gente faz aqui sobre diversas doutrinas protestantes, quando eles acusam as doutrinas católicas, que muitas vezes escondem as doutrinas deles, e a gente vai buscar, vai estudar, é passível de discussão histórica, teológica, mas quando eles saltam daí
para fazer esse tipo de aberração e que os outros pastores não denunciam, ficam tudo calados, é uma tristeza só, né? A gente vê que é no meio de assembleia, as pessoas gritando, pessoas ali sendo ludibriadas, até que ponto, né, o ser humano pode se entregar, né, a essas situações. Que miséria, pode-se dizer assim, né? Olha, compartilha esse vídeo aí, se inscreva no canal, assina, vai olhar o seu sininho de notificação para ver, depois que você se inscrever para isso vai chegar mais notificações dos vídeos. Então, assim, eu estou postando 2 vídeos, geralmente com testemunhos de conversões dos irmãos protestantes, né? Tirada do canal do Jean-Pierre, mas também de outros canais, e a gente coloca um pouco de Bíblia em cada vídeo, tá certo? Para que vocês também peguem a palavra de Deus e meditem com ela, né? Olha, salve a Maria e que viva Cristo Rei.